Queridos irmãos, muito boa tarde. Na doce e preciosa paz do Senhor Jesus. Está no meu coração uma meditação, quero compartilhar com vocês sobre Israel, sobre o ministério, sobre o povo judeu. O povo judeu é o povo abençoado. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele fez promessas preciosas para Abraão. E Abraão foi o representante da fé gloriosa e pura. Ele é chamado de pai da fé. Ele deixou um testemunho, um legado glorioso. E Deus chama ele em Gênesis 12, ele faz promessas. E ele foi um servo de Deus obediente. Cumpriu o propósito de Deus. E Deus então abençoou sobremaneira, mas perpetuou as bênçãos de Deus na sua quarta geração, pelo que entendo, nos seus bisnetos, através dos filhos de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Jacó já estão honrados por Deus nos portais da Jerusalém, da Nova Jerusalém. Está escrito na profecia que em cima dos portais está o nome de cada um dos bisnetos de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus perpetuou para Abraão em lembrança da sua promessa, louvado seja o nome do Senhor. O povo judeu é um povo muito sofrido, é o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Por quê? Porque os judeus não receberam ele na sua primeira visitação, rejeitaram. E por causa disso, abre o Senhor um precedente para os outros, de todas as nações, tribos, povos e línguas, com uma promessa. E a promessa era essa: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós éramos como jambuzeiros, fomos enxertados por Deus, por obra de Deus, na oliveira verdadeira. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Porque está escrito no livro do Apocalipse que Jesus Cristo comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, se não me falha a memória. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, Deus deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas Deus não esqueceu a promessa que fez a Abraão. Deus voltará a tratar com o povo judeu. Em toda a Bíblia tem profecia sobre a restauração do povo judeu. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Nós vemos no versículo 1 ali, em Gênesis 12, o que Deus fala com Abraão. E a promessa, neste capítulo, que Deus deu a Abraão. Vemos alguns salmos, tem muitos salmos, exclusivamente para o povo judeu. Em especial o Salmo 91, o Salmo 46. O que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e socorro
bem presente na hora da angústia. Israel tem passado muitas angústias, muitas lutas, tribulações, aperreios nesta vida, mas Deus tem prometido livrá-los de todos os aperreios, as tribulações. Deus tem falado com Israel através dos profetas, porque Israel sempre foi rebelde à voz de Deus. Não foram obedientes que nem os pais, Abraão, Isaque e Jacó. O povo sempre foi rebelde de coração. Mas Deus prometeu a Abraão que no final dos tempos iria devolver a eles a herança. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele chegou a dizer: os mansos herdarão a terra. É uma profecia exclusivamente para o povo judeu. O povo judeu tem sido um povo muito sofrido em todo o mundo por causa da desobediência. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por causa da desobediência do povo judeu, eles não amaram a Jesus Cristo em sua primeira vinda, antes perseguiram, chamaram ele de falso profeta, de comelão, de beberrão, ao ponto de ajudarem a sua crucificação. Mas Jesus Cristo veio exatamente para isso. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Jesus Cristo veio para os seus e os seus não receberam. E os seus é o povo judeu. Por isso a bênção foi passada para outro povo, um povo que não perguntava por ele, que não se lembrava dele, como diz a profecia. Abriu-se um precedente, nasceu a igreja 2000 anos atrás. O tempo da igreja está terminando. Assim que acabar, que terminar o tempo da igreja na terra, Deus voltará a tratar com o povo judeu. Porque a palavra é clara quando diz que ele vai fazer justiça ao seu povo. Nós vemos em toda a Bíblia que o povo judeu sempre foi sofredor. Passaram por 3 setentas. O primeiro 70 foi o grande cativeiro que Nabucodonosor os levou cativo e sofreram durante 70 anos. Nesse tempo, Deus usou profetas. Inclusive, Daniel e seus amigos deixaram um grande legado, um grande testemunho nessa época. Mas no final dos primeiros 70, Deus usa Ciro para livrar o povo judeu. E eles ficaram felizes, porque cumpriu os 70 anos e foram libertos. O final do primeiro 70 foi alegria extrema para eles. Mas viria na história humana o segundo 70, que é do nascimento de Jesus Cristo, 70 anos depois. Jesus avisou ele sobre atrocidades que iriam acontecer. Quando os discípulos chamaram Jesus ali no templo para mostrar a beleza, a estrutura do templo, Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Do nascimento de Jesus Cristo passou 70 anos. No final dos 70 anos, o general Tito entra na cidade de Jerusalém, derruba o templo, mata judeus aos milhares e milhares, cumprindo assim a profecia que Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra.
atrocidades tremendas aconteceu com o povo judeu no final do segundo 70. O primeiro 70 eles saíram no final com alegria, mas no segundo 70 eles saíram com pânico, porque milhares e milhares e milhares morreram. E Jesus Cristo já tinha avisado eles. Mateus 24:15. Quando vires a abominação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem nos montes, fujam. Os que estiverem no telhado, não desça tomar alguma coisa da sua casa. Ai das grávidas que amamentam naqueles dias. Passaram terrível dor. Ficaram dispersos por 1800 e poucos anos em toda a face da terra. Mas Deus, através da profecia, prometeu ajuntá-los novamente. Os profetas viram os judeus voando em asas de pomba através da profecia. Eles viram naquela época, 2000 anos atrás, aliás, há mais de 2000 anos atrás, os aviões trazendo judeus para Jerusalém, para Israel, e eles nem sabiam o que era avião, nem o nome dos aviões. Então eles colocaram o nome Pombas Brancas, trazendo os filhos de Israel para casa. Isso tem acontecido diariamente, a profecia é viva. Israel hoje é uma nação poderosa, frondosa. Jesus Cristo, na sua época, disse: eis que, Israel, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos, e não quiseste. Duro será para ti. A tua cidade ficará deserta, Jesus Cristo disse. João também disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Isso aconteceu 36 anos depois da morte de Jesus Cristo. Foi cortada a figueira. Ficou apenas o tronco. E o tronco secou-se. Mas tinha uma promessa, uma profecia, que esse tronco iria florescer novamente. E em 14 de maio de 1948, uma resolução da ONU, foi estabelecido o nascimento de Israel. E já está escrito lá no livro de Isaías 66:8. Poderia nascer uma nação em um só dia? Eis que Sião esteve com dores de parto e já deu à luz aos seus filhos. E começaram então a crescer. Crescer. Hoje, a cidade está linda. Tel Aviv, uma cidade de primeiro mundo. Jerusalém, uma cidade de tecnologias. No sentido tecnológico, Israel é um dos países mais avançados que existe sobre a terra. Mas profeticamente está previsto ainda uma atrocidade terrível para o povo judeu. Porque o anjo disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. 69 semanas já se cumpriram. Falta uma semana. Rejeitaram o Messias, e o Messias então foi morto por eles, pelos romanos e por judeus. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, e morreu, um grande terremoto aconteceu. E a Bíblia diz que
o terremoto sacudiu o templo e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nesse momento, estava terminando o precedente do Velho Testamento e abrindo o novo precedente do Novo Testamento. O tempo da graça se abriu. Deus encerrou então neste momento o seu tratamento com o povo judeu e iniciou um tratamento com os gentios, abrindo o tempo da graça através da morte preciosa de Jesus Cristo. O tempo da graça está acabando. Assim que o arrebatamento acontecer, Deus voltará a tratar com o povo judeu. Quando Jesus Cristo expirou e morreu, ali findou-se 69 semanas da profecia de Daniel. E o relógio de Deus parou. Há 2000 anos atrás, o relógio de Deus, o relógio profético está parado. E assim que o arrebatamento acontecer, o relógio começará a trabalhar novamente, porque faltará apenas uma semana de ano, que são 7 anos. E esses 7 anos não é para a igreja, é para o povo judeu, que vai passar por atrocidades, e para os rebeldes que estiverem na terra. A profecia é viva e está se cumprindo. O povo judeu passará pela grande tribulação. Mas Deus prometeu guardá-los, protegê-los nesse tempo terrível. No Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas está falando de judeus, mas judeus fiéis, que serão guardados por Deus. Está escrito também no Salmo 46. Deus é refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. E a hora da angústia é a alusão ao começo da grande tribulação. O Salmo 46 é uma profecia exclusivamente ao povo judeu. Deus é refúgio, bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo precioso. O Salmo 121 também diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque Israel será cercado pelas nações, os exércitos das nações. Isso será praticamente no tempo da Terceira Guerra Mundial. Está para acontecer e não vai demorar muito. Mas a Terceira Guerra Mundial só vai vir depois do arrebatamento da igreja. E essa guerra durará certamente, não vou afirmar, mas 6 ou 7 anos. Os judeus estarão cercados pelas nações, pelos soldados. Haverá uma guerra, assim que o arrebatamento acontecer, que é a guerra de Ezequiel 38. Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. Soldados da Rússia, do Irã, da Líbia, do Egito não, da Síria, da Turquia. Deus vai abatê-los. Dentro de 7 anos haverá 2 guerras. A primeira guerra, a guerra de Ezequiel 38. E logo depois, a Terceira Guerra Mundial vai começar, encabeçada pela China e pelas nações confederadas. O mundo vai passar por atrocidades.
Israel será guardado, não todos, o remanescente. Serão guardados no deserto da Jordânia, porque está escrito na palavra de Deus: vai, povo meu, fecha suas portas, até que passe a tormenta. Isaías 24:20, se não me falha a memória. Mas olha o Salmo 121, eles estarão rodeados das nações, não tem saída para eles, mas se cumprirá para eles esta profecia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Certamente a profecia diz: não deixará mais vacilar o teu pé, quer dizer, não seja mais rebelde, porque em todo o tempo Israel foi rebelde. Aquele que te guarda não cochila e nem dorme o guarda de Israel, que é o anjo Miguel, o poderoso anjo de Deus. Ele não guarda, aliás, ele não cochila e nem dorme. Mas o povo judeu tem cochilado e tem dormido. Por isso tem sofrido muito este povo. O Salmo é precioso e fala com eles. Salmo 125 é um alerta para judeus também. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmos preciosos, proféticos para o povo judeu. Assim que a igreja for arrebatada, Deus vai tratar com o povo judeu. E ele vai guardar os fiéis, os remanescentes. Eu vou parar por aqui, por o vídeo não ficar muito longo. É apenas uma pequena meditação. Eu gosto de falar da palavra de Deus. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, esteja sobre todos vós, agora e para toda a eternidade. Muito obrigado aos inscritos no canal A Voz do Atalaia. Compartilhem, dê um like, nos ajude a passar para frente a palavra de Deus. Queridos irmãos, Deus vos abençoe ricamente